Abra sua Bíblia no Salmo 40, que hoje a gente vai ler. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Hoje eu vim falar um pouco sobre como o Senhor fez coisas grandes para mim no ano passado. O ano de 2024 foi um ano de transição. E esse começo de 2025 tem sido um ano de reflexão, de novos começos, realmente, de muita reflexão. Porque foi um transicionamento que Deus colocou na minha vida. E Ele trabalhou através de coisas que eu precisava ser moldado, para que eu me tornasse mais homem, para que eu fizesse mais coisas, para que eu me ativasse em determinadas áreas. E uma dessas coisas era a minha paciência. Porque no meu passado eu tinha muita coisa do passado acumulada. Eu tinha muita coisa acumulada dentro de mim e eu não deixava essas coisas ir embora. E eu deixava várias coisas, desde coisas do passado até pequenas coisas do dia a dia, fazer com que eu me irritasse, perdesse a minha paciência com tudo, sabe? Perdesse a minha paciência com tudo, eu não conseguia mais ser feliz comigo mesmo, com nada. Parecia que tudo era desmoronamento. Tudo era desmoronamento. E nesses 3, 4 anos, eu tive a minha auxiliadora que me ajudou do meu lado, que foi a minha esposa. E nesse tempo, eu tive esse período de amadurecimento, mas que não foi da noite pro dia, sabe? Eu vivi como uma pessoa corruptível total, fazendo coisas realmente sem amor à minha vida de nenhuma maneira e sem pensar na responsabilidade e, enfim, eu era totalmente sem paciência para viver aquilo que o Senhor queria que eu vivesse. E isso foi me batendo e parecia que eu nunca conseguiria vencer isso. E eu precisava vencer isso, sabe? Eu chorava várias vezes, eu pensava em desistir várias vezes e eu desistia várias vezes de mim mesmo. E eu sempre tive a minha auxiliadora do lado. Ela não era oficialmente minha auxiliadora, mas ela já fazia esse papel porque a gente já estava morando junto, sabe? E esses problemas vieram à tona quando eu fui morar com ela, sabe? Vieram à tona porque eu deixava muita coisa guardada. E como é que eu vou transbordar amor sendo que eu tava transbordando coisas negativas do meu passado, sabe? E foi essas coisas que me afetavam muitas vezes e me deixavam sem paciência para nada. Eu só queria desabafar em alguma coisa. E eu partia nisso usando vícios. Eu fazia coisas e levava ela também para coisas aonde não eram pra gente. Eu fazia briga por qualquer coisa. E o ano passado foi um ano que Deus decidiu me chamar, sabe? De novo. Eu sempre tive uma promessa dele. E essa promessa foi uma promessa que desde pequeno eu seria usado por ele para falar do amor dele, para pregar sobre o amor dele.
seja na música, ou seja na palavra, sabe? E eu sempre tive essa promessa, só porque eu sempre me afastei. Várias vezes eu ia e voltava. Por quê? Porque eu não tinha um firme fundamento do que era a minha identidade nele. Eu não tinha um firme fundamento do que Deus do que Deus realmente queria. Eu sabia que Deus tinha um plano para mim. Muitas vezes eu até sabia que Deus queria algo de mim. Só que eu, por medo, por teimosia, não ia à frente. Eu era impaciente para tudo e eu queria que as coisas acontecessem de vereda, sabe? Até que um dia, depois de tantas brigas, sabe? Com agora a minha oficial esposa, que a gente esse ano Deus deu a graça de a gente poder oficializar esse nosso casamento. Eu até que um dia depois de tanta coisa, ela me disse: por que a gente não volta? Eu deixei ela voltar, eu deixei ela ir, sendo que tipo, ela não era tão de igreja quanto eu fui várias vezes na minha vida, assim a fundo, sabe? Ela foi, ela sentiu de se batizar, o Espírito Santo tocou nela e através dela me puxou de volta de uma maneira que foi mexendo. As orações da minha esposa, eu acho que eu sou grato pelas orações da minha esposa, porque foi só pelas orações dela que eu pude mudar, que eu pude me tornar e ainda estou em fase de evolução e maturidade. Mas foi graças a ela que muita coisa começou a acontecer. Eu decidi me batizar e decidi vencer coisas e manias que eu precisava, decidi renunciar a coisas que eu precisava e decidi ficar mais aberto a ouvir. Muitas vezes eu fui teimoso, muitas vezes tem vezes que volta e meia parece que ainda tem essa teimosia, tem, mas o que eu quero dizer é que Deus trabalhou na minha paciência de uma maneira extraordinária, porque há uns 5 meses atrás, quando a gente já estava de volta na igreja por uns 3 meses, aconteceram coisas no meu trabalho, eu tive que assumir responsabilidades que eu nunca pensei que assumiria. Deus proporcionou esse tempo para mim de poder fazer e assumir um papel de liderança. E através desse papel de liderança, eu pude aprender a ter paciência com as coisas. Eu tive que aprender a ser uma pessoa mais paciente, a não ser aquela pessoa irritada com tudo, a escutar mais, a brigar menos, a ser mais maleável, sabe? E quando eu li esse Salmo 40, agora para chegar nessa parte, eu li porque, assim, o Salmo 40 é algo, principalmente nessa parte, depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, porque chegou um momento, depois de tanto tempo que a minha esposa tinha orado, que chegou um momento que eu decidi me entregar, sabe, realmente. Ela falava tanto para mim: por que tu não se entrega, sabe? E eu tinha medo de se entregar, e chegou um momento que eu disse: não, eu vou me entregar. E eu me entreguei. Na hora da adoração eu me entreguei, eu chorei, sabe? E Deus me trouxe à memória várias coisas, sabe? E disse que apagou as coisas do meu passado, sabe? E Ele me tirou do lodo, realmente, me tirou das coisas mais ruins, me tirou. Ele deixou a gente passar por situações para que eu pudesse aprender. A minha esposa, desde o momento, ela sempre esteve do meu lado, sempre com um coração muito bom. E foi através dela que eu pude perceber coisas que eu não percebia sozinho, sabe? E Deus usou muito a minha esposa para isso. E a paciência, Deus trabalhou na minha paciência, cara. Deus trabalhou na minha paciência demais, demais.
porque eu não era uma pessoa sociável, paciente. Eu me irritava fácil, eu não conseguia conviver com as pessoas da família, da minha família, muito menos a família dela. Eu tava nesse negócio de mundo meu e círculo meu. E ultimamente, cara, eu tô começando a ver uma crescente de mudança na minha vida enorme. Por quê? Porque Deus trabalhou na minha paciência. É por isso que muitas vezes, se você é uma pessoa que tem esses problemas de irritabilidade, que sofre de problemas de paciência, que realmente tem muita ansiedade, tem muita coisa junta no teu coração, joga tudo isso pro Senhor, sabe? Porque quando você entregar tudo isso, a tua esperança, a única esperança vai ser o Senhor. A tua única esperança vai ser o Senhor. Eu perdi pessoas na minha vida, sabe? E eu guardei por muito tempo a dor. Sofri, sofri e sofri várias vezes com essa dor. Mas eu tive que vencer esse luto. Por quê? Porque a gente não deve viver uma vida de luto. A gente deve viver uma vida de amor e de esperança, de da glória de Deus na nossa vida todos os dias, sabe? Eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para ti. Eu tenho certeza que Deus pode trabalhar na tua paciência, na tua vida, de forma extraordinária, como Ele trabalhou na minha. É só você querer. Você é uma pessoa especial para Deus. Uma pessoa especial para Ele, de forma que você não sabe. Como eu também não sabia. Como eu também não me entreguei, não me entregava, deixava tudo. Eu agi de forma que, olha, desapontava totalmente a Deus, sabe? Mas hoje eu estou num processo de evolução. E é por isso que eu pude estar aqui contando essa minha experiência para vocês. A paciência, ela é uma virtude única, sabe? E eu, eu nunca pensei que eu fosse viver essa experiência tão única de ser moldado por Deus para viver essa paciência. Eu agradeço demais a minha esposa, agradeço demais pelas orações dela e principalmente a Deus por não ter desistido de mim, né, por todos esses anos e ter mandado ela para me auxiliar, para me ajudar, porque quando ela se entregou e o Espírito Santo agiu através dela, foi foi lindo demais, sabe, ver tudo aquilo acontecendo. E continua sendo lindo demais ver o que Deus está fazendo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na tua vida também. Eu acho que é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas era isso que eu tinha para falar sobre paciência e uma virtude que o Senhor, graças a Deus, tem trabalhado em mim. Amém.